dia, boa tarde, boa noite, galerinha do primeiro ano do Almirante Tamandaré. O vídeo da semana é para vocês. Ué. Certo? Então, a videoaula da semana vai trabalhar justamente o tema Terra, planeta em transformação e a estrutura da Terra. Que demais! Então, depois da vinheta, vamos começar. Solta a vinheta. Bem, pessoal, para começar a nossa videoaula, a gente vai começar tratando da origem do planeta Terra. Como surgiu o planeta Terra de acordo com os cientistas, certo? Então, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Estão observando que houve uma explosão. O Big Bang foi uma grande explosão que ocorreu no espaço, mais ou menos há 13 ou 14 bilhões de anos atrás. Certo? Houve essa explosão, mas a Terra não se formou a partir dessa explosão. Demorou um pouquinho mais de tempo, digamos assim, para a Terra se formar. Mais ou menos há 4,6 bilhões de anos atrás, a Terra se formou, certo? No começo, ela era extremamente quente. Os elementos mais pesados existentes no nosso planeta, como ferro e níquel, migraram para o seu interior, formando o núcleo. Os materiais mais leves flutuavam em sua superfície incandescente, ou seja, era extremamente quente. Os gases gerados pelo impacto dos materiais que colidiam com a Terra eram retidos à sua volta por força da gravidade. Então, esses materiais eram, digamos assim, juntados, vamos dizer assim, através, da força da gravidade, formando uma atmosfera primitiva, uma atmosfera inicial, que era bem diferente da atmosfera que é conhecida hoje em dia. Aí, com o passar dos anos, a Terra foi lentamente se esfriando, certo? Surgiram as nuvens, muitos e muitos anos de chuva, o solo foi se solidificando, e aí a Terra foi se esfriando aos poucos, há mais ou menos 4 bilhões de anos, certo? E aí começou a formar a crosta terrestre, os blocos rochosos, os embriões dos primeiros continentes, certo? Como, por exemplo, a Pangeia, que foi o primeiro continente. Isso nós vamos falar nas próximas aulas. Daí, então, com o resfriamento da crosta terrestre, se tornou mais espessa e uma grande quantidade de gases, vapores foi lançada no seu interior por intensas erupções vulcânicas, certo? Então, nesse meio tempo, ainda a Terra estava se resfriando e havia muitos processos vulcânicos. Ah, agora eu entendi! Os gases e os vapores, pessoal, se condensaram, se transformaram em chuvas que caíram durante muito tempo, como já falei, dando origem aos primeiros oceanos. E aí, cerca de 3,5 bilhões de anos, o planeta Terra já possuía uma crosta rochosa, os primeiros oceanos e uma atmosfera primitiva. Então, isso é claro, há 3,5 bilhões de anos. Então, há muito tempo atrás, muito tempo atrás. Então, observe bem aí que a Terra é um planeta, digamos que tem bastante tempo de vida em comparação com a escala humana, né? A gente é como se fosse tivéssemos nascido no dia 31 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos. Se a gente for colocar o ser humano dentro de uma escala, de milhares de anos em relação ao planeta Terra. Então, somos pequenos segundos dentro da história do planeta Terra. Uau! Aqui nesse slide, vocês estão observando aí o tempo geológico da Terra. O tempo geológico ele é dividido, como vocês estão vendo aí, era Cenozoica, Mesozoica, Paleozoica. Tem os períodos e tem as épocas, certo? Então, como vocês estão vendo aí, o planeta Terra tem várias divisões. Cada divisão dessa é uma etapa da vida, certo? E aí, nós, como vocês estão vendo aí, surgimos mais ou menos ali no período
mais ou menos não, período quaternário no Holoceno. Okay? Agora vamos conhecer as camadas da Terra e seus elementos. Então, a primeira camada, a camada que nós pisamos, é a crosta, também conhecida como litosfera. Um pouco mais abaixo, nós temos o manto externo. Mais abaixo do manto externo, nós temos o manto interno, que envolve o núcleo, formado principalmente de silicato de magnésio e ferro. E é pastoso, ou seja, não é sólido. Depois nós temos o núcleo externo, formado principalmente de ferro derretido. E por último, o núcleo interno de ferro sólido. Então, observe aí que a Terra ela tem 5 divisões. A primeira camada que nós falamos, a crosta terrestre, é a camada superficial da Terra, certo? Ela começa logo acima do manto e também é chamada de litosfera, como já falei anteriormente. A espessura dela vai variar entre 10 e 70 quilômetros, certo? Sendo que ela é mais espessa nos continentes e mais fina sobre o assoalho oceânico, ou seja, no fundo do mar, certo? Quanto à sua composição, a crosta terrestre divide em crosta superior, ou continental, como bem queiram, e crosta inferior, ou oceânica, com rochas formadas por silício e magnésio. Outro detalhe aí que vamos tratar mais na frente é que as placas tectônicas ficam em constante movimento. As placas tectônicas elas estão ali próximos à crosta terrestre. Elas ficam flutuando em cima do manto. E esse movimento é impulsionado pelo magma que constitui o manto terrestre. Então, quando a gente fala de manto terrestre, nós estamos falando de magma, aquele mesmo magma que sai da boca dos vulcões. Mas esse a gente vai tratar mais para frente, em outras aulas. A segunda camada, conhecida como manto, como falei, tem o manto superior e o manto inferior, certo? É a camada intermediária da Terra. Ela fica entre a crosta e o núcleo. Ela tem uma grande espessura, certo? Quase 3.000 quilômetros de espessura. Pensa aí. A última parte, conhecida como núcleo, é o centro da Terra e é composta principalmente de ferro, certo? Então o núcleo ele se divide em duas partes, núcleo externo e núcleo interno, ok? E aí o núcleo interno ele é gigantesco, já o núcleo externo ele é líquido. Lembre, núcleo interno é sólido, composto por cristais de ferro, e o núcleo externo ele é líquido, pois ele é formado, como bem diz o texto, de ferro derretido. Outra coisa é que o núcleo tem uma temperatura de cerca de 6.000 graus Celsius. Se o ser humano não aguenta 2.000 graus Celsius, 3.500 graus Celsius, que dirá 6.000 graus Celsius, certo? Então, temperaturas altíssimas. Então, é uma grande pressão interna que, hora e outra, tem que ser aliviada. E aí, esse alívio de pressão é que vai dar origem aos terremotos. Assunto para as próximas aulas, ok? Se você quiser saber mais da ciência que estuda diretamente a Terra, a ciência que estuda diretamente a Terra é a geologia, ok? Então, se você quiser saber mais sobre a Terra, pesquise um pouco sobre geologia, que é a ciência específica que estuda a Terra, ok? Então, é isso, galera. O vídeo de hoje é curto,
Bons estudos e até a próxima. Valeu!